Opa, boa noite a todos os vereadores presentes, vereador Rigo, aos servidores da casa, as pessoas que nos assistem. Vamos fazer audiência hoje do terceiro quadrimestre de 2023, ou seja, o final do ano, né? O fecha. Sempre lembrando que isso é um mandamento aí da lei da responsabilidade fiscal, né? Que a gente faça essa prestação de contas aqui, junto à Câmara de Vereadores e para toda a população. Então, iniciamos aí com as receitas do ano. Ali nas receitas do ano, até o quadrimestre, ali vai estar a receita acumulada, né? Arrecadada no ano. Então, impostos, taxas e contribuição de melhoria foi arrecadado 7.503.741,79. As contribuições, R$ 931.892,90. Receita patrimonial, receita de aplicações, R$ 3.755.931,54. Receita de serviços, R$ 12.960,95. As transferências correntes, R$ 65.024.844,10. Outras receitas, R$ 336.191,22. O total, então, das receitas correntes, nossa, né? R$ 77.565.565,50. Então, nós arrecadamos ali 8% daquilo que nós tinha previsto, né? Nós previmos, sim, 8% acima, né? Nós temos a receita de capital, né? Que daí é, por exemplo, nós temos aqui operação de crédito, né? Foi passado R$ 1.998.360,48. Teve um leilão, esse leilão arrecadou R$ 75.655. Teve transferências de capitais, né? Que é os convênios aí para obras e aquisição de equipamentos, na ordem de R$ 4.002.809,86. E receitas intra-orçamentárias, R$ 64.563,22. Esse é o dinheiro que volta do Fundo de Previdência e da Câmara, né? Por causa do sistema que a Prefeitura paga e depois recebe de volta. Então, no total geral, foi arrecadado, somando a receita corrente e a receita capital, R$ 83.706.964,06. Aqui, somando com a receita de capital, nós ficaríamos com uma arrecadação 6% acima do que nós previmos, né? A arrecadação, no geral, ela, para vocês terem ideia, a receita da fonte livre, né? Todas as fontes livres ficou 3% acima, 3,47%. No final do ano, tanto o governo federal quanto o governo estadual aportaram os valores, tanto no FPM quanto no ICMS, para igualar o valor que tinha recebido no ano anterior. Então, a receita ficou equilibrada com o ano anterior, né? Se você considerar a inflação que deu 4,56%, a receita livre cresceu 3,47%, ficou meio empatado o negócio aí, né? Mas a receita, o ano retrasado, foi bom, né? Então, o ano atrasado também foi boa a arrecadação.
Acho que eu passei um dado errado aí para vocês. A minha planilha está com receita, a primeira a parte, e a segunda é despesa aqui, ó. Vou ter que passar isso aí de volta para vocês. Deixa eu ver se eu tenho no meu relatório aqui. A receita está certa. O que não veio aqui na minha apresentação é as despesas. Eu vou incluir ela e vou passar depois para o Rafael. Aqui é receita também. Despesa, então. Despesas com pessoal e encargos, na ordem de 30.498.389,17. Receita com pagamento de juros, R$ 460.452,29. Esses juros são aqueles da dívida a longo prazo dos financiamentos, tá? Outras despesas correntes, R$ 29.017.573,10. Despesa de capital dos investimentos. Investimentos, R$ 7.566.874,89. Amortização da dívida, pagamento dessa dívida a longo prazo, R$ 74.849,28. Despesa intra-orçamentária, que é o pagamento da parte patronal para o Fundo de Previdência, R$ 5.743.283,74. Então, aí nós tivemos num total aí de gastos de R$ 73.361.422,47. Se pegar lá o total que nós arrecadamos lá, né, 83 milhões, foi gasto 73 milhões aí, você já vê que tem o superávit aí de 10 milhões aí só no chamado resultado nominal esse, né? Aí os gastos com pessoal, pegando toda a despesa bruta do ano inteiro aí, pessoal ativo, inativo e despesas e as deduções, nós chegamos a um índice de 41,88. É um índice bom, um índice razoavelmente baixo. O índice da saúde sempre permanece alto, né, 23,02. Gasto com educação, cumprimos, né, 25,05. Né? Isso também é um pouco do que eu acabei de falar, com os recursos, esse aporte a mais chegou em dezembro. Chega muito em cima para você gastar ele, né? Daí a gente já tinha deixado algumas coisas ali para pagar da folha e tal, e acabou dando certo. Isso. Probabilidade que sim. Mas a gente já deixou empenhado lá, né? Entendeu? Apesar que dá para você ainda tem, quando sobra recurso na saúde, no outro ano você tem 4 meses ainda para gastar esse superávit e contar no índice do ano anterior, tá? Só que depois daí você tem que ficar fazendo justificativa e tal, apresentando, né, os empenhos. Assim a gente já colocou o empenho, já fecha o índice e boa, né? O índice de remuneração lá dos professores, os 70%, ficou em 91,34. E o Fundeb, 91,34.
Aquele foi um fato isolado, eu acho que nunca vai acontecer de novo, né? Bom, né? Vai saber. Né? Aqui nós temos a dívida a longo prazo, que é aquela dívida contratual, que são os financiamentos. Né? Ele começou lá no início do ano passado com 2.658.256,37, né? Depois foram liberando as verbas para a construção das casinhas. Lá ele aumentou essa dívida e, claro que foi pago aquelas tem um que é aquele PAC anterior, está sendo pago. Então, incluindo aquele, diminuindo os pagamentos do PAC, fechou em R$ 4.581.767,57. O parcelamento ali da Previdência, que iniciou com R$ 39.364,51, pagou tudo e encerrou aquele parcelamento junto ao Fundo de Previdência de Guaraniaçu. Então, ficou só os 4.581 agora para esse ano, mas ainda falta liberar mais uma parte lá do financiamento ainda, né? Mas o montante aí da dívida sobre a nossa receita corrente líquida, ela representa 5,91, né? Não é uma dívida muito alta. Restos a pagar, nós ficamos aí um total de R$ 1.706.317,30, né? Desses aí, a maioria deles são recursos vinculados, né? Na ordem de R$ 1.583.507,15. Apenas R$ 122.815 são de recursos livres. São empenhos que a gente deixa lá, né? São dos convênios, né? Que estão em andamento e vai sendo liberado as verbas e vai se pagando. Esse ano, como é o último ano de mandato, esses restos a pagar têm que ser zerados todos, né? Não pode deixar a dívida para outro mandato. Aqui tem os saldos financeiros, né? Trouxemos aí o saldo do dia 31/12, tanto a receita, as fontes livres ali, somou 19.496.193, aí ficou empenhado lá, né? 3.134.703,01, e de resto a pagar, que vocês viram antes, 122.815, né? Se fosse descontar aí, fica um superávit de 16.238.690,22. 32, melhor dizendo. Nas fontes vinculadas, ficou R$ 13.373.562,82, mas ficou empenhado R$ 5.342.956,21, e ficou mais resto a pagar R$ 1.583.517,15. Né? Então, ficou um saldo aí das fontes vinculadas de R$ 6.447.089,46. Somando os dois saldos financeiros aí, tem um superado de R$ 22.685.779,78. Que, inclusive, já foi encaminhado essa casa em uma parte, né? Então, como eu falei, a receita primária nossa ficou em 77.871, que a gente tira o juro que você ganha e o juro que você paga, né? E a despesa primária é 72.146.525,65. Então nós temos aí um superávit, né? Só no resultado primário de 5.724.583,74. E do resultado primário, você incluindo daí os juros pagos e os juros ganhos, o resultado nominal sobe, né? O resultado vai para 8.993.592. Tá? Isso é o dinheiro que foi, digamos, economizado, né? Ficou
em caixa só referente ao exercício do ano passado, né? Não conta os superávites anteriores. Isso aqui só representa o que foi conseguido o ano passado. Isso, aquele primeiro valor que eu apresentei lá, aquele geral. Só para vocês terem uma ideia, né, que o ano passado foi um superávit bom também. 8 milhões e 900, quase 9 milhões aí, né? Mas aqui daí é um superávit geral, né? É tudo. Aqui a gente tem que sempre passar aqui os dados um relatório da gestão dos direitos da criança e do adolescente, né? O que foi gasto durante o ano, né? Então, despesas correntes aí foi gasto num total aí de 475.798,59. Essas despesas aí fazem parte aí o pessoal em encargo ali, ó, 256.625, daí mais diárias, R$ 460. Materiais de consumo, 121.661,38. Materiais, bens para distribuição, 42.791,50. Despesa com serviço de pessoa física, 3.979,90. Despesa com serviço de pessoa jurídica, 35.749,88. Outros auxílios a pessoas físicas, 14.530,10. Tivemos despesa de capital, né? Com compra de material lá permanente, 15.419. Então, fechou ali em R$ 491.217,59. Isso sempre engloba todas as secretarias, tá? Sendo que a maior parte está na Secretaria de Assistência Social, mas tem algumas outras secretarias que têm ações voltadas à criança e ao adolescente. Vamos para o Fundo de Previdência. A receita do fundo em contribuições ali no ano inteiro foi de R$ 3.121.251,06. Patrimonial, R$ 5.433.175,92. Essa é a receita de aplicação. O ano passado deu bem, conseguimos cumprir a meta. Nós temos uma meta, né, de atingir, conseguimos cumprir a meta. Outras receitas correntes, 199.686,01. Receitas intra-orçamentárias, a parte patronal que a prefeitura pagou, 6.121.487,72. Então, nós tivemos uma arrecadação total no ano para o Fundo de Previdência de R$ 14.875.600,71. As despesas, nós tivemos com pessoal em encargos, né? R$ 10.456.664,75. Outras despesas correntes, R$ 319.717,21. Despesa intra-orçamentária, R$ 18.444,73. Teve umas despesas de investimento aqui, né? Aquisição de algum equipamento, 1.620. Então, no total, gastou-se aí R$ 10.796.446,69. Nós tivemos um superávit geral aqui, daí no fundo, né? Graças às aplicações ali, que deram bem, né? Vocês viram? R$ 4.079.154,02. E tivemos um déficit previdenciário, que é só o que é arrecadado, ó, de previdência mesmo, né? E o que é pago, de R$ 1.015.859,96. No ano retrasado, nós tivemos um déficit também, né? E eu já falei que esse déficit ele vem caindo aos poucos, né? Só para vocês terem ideia, o ano retrasado nós tivemos 2.359.000 de déficit. E o ano passado caiu para 1 milhão. Nós tivemos uma redução aí de 43% do déficit. Né? Então, quem sabe, né, esse ano a gente diminua bastante, não é promessa, não, mas a gente torce para que
que zere esse déficit aí. Aqui está o saldo das contas, né, do fundo. Nós temos ali um saldo de 36.573.164 real. Aí tivemos, ficou alguns empenhos, né, de 25.421,99. Então ficou um saldo total financeiro de 36.547.742 reais e 4 centavos. Não sai, né? Praticamente o que entra, né, sai, mas está quase ficando elas por elas, né? Não sei se vocês têm alguma questão, né? Nós já começamos eu comecei a fechar as contas de janeiro, né? Por exemplo, já as aplicações ali desse mês ali já deu negativo, né? É um negócio muito volátil, sabe? Então, o ano passado a gente cumpriu a meta, esse ano provavelmente a gente cumpra. Aí não depende da gente, né? A gente está dependendo do mercado, do governo, tudo que é ação que fazem, mexe muito com isso, né? Mas, no geral, a situação da prefeitura é boa, né? Financeiramente, saúde é boa, tranquila, né? Detalhe que esse ano é ano eleitoral, né? Já conversei com o prefeito, temos que deixar tudo pago, não pode deixar dívida, tem que deixar tudo. Não precisa deixar dinheiro em caixa, mas não pode deixar dívida também, né? Alguma coisa? Não, eu vou reencaminhar, Rafael. Veio sem as despesas da prefeitura, a apresentação. Só para esclarecer ali, Fausto, então, se levar em consideração o que o fundo arrecadou, propriamente dito assim, do que é descontado dos servidores, do que a prefeitura paga, aí teria um déficit de aproximadamente R$1 milhão. Isso. Só ficou com superávit de aproximadamente 4 milhões por conta das aplicações. Das aplicações. Uhum. É sempre bom falar disso, porque, tipo assim, a gente teve um momento muito difícil, que foi aquela mini reforma na Previdência, né, que foi dolorido para votar aquilo, mas fica bem claro que se com ela tá ruim, sem ela seria bem pior, catastrófico. Né? E que está te falando aqui é uma pessoa que, vamos dizer, foi prejudicada, né? Que eu talvez me aposentasse daqui 3 anos, agora mudou para daqui 6 anos, né? Então... Não, inclusive a minha mulher, ela quase me bateu de novo. Então agora só vai pela idade, né? Então a gente demora mais para retirar o dinheiro do bolo, né? Então agora ele permanece. Mais alguma coisa, senhores? Esse ano não. Já foi, inclusive, até pago todos. Uhum. Não, girou em torno de 258 mil. Não sei o número preciso, mas não foi muito. Tanto é que o prefeito autorizou já pagar, foi pago tudo em janeiro já. Tinha 7 pessoas, eu acho, lá, que tem a fila, né? Mandou pagar todos de uma vez só. Mas não é muito precatórios, não. Pelo que já foi pago no passado, né? Precatórios, um precatório é de 300 mil já no passado, né? Essa vez nós pagamos 7, acho que não chegou a 300 mil. Né? E quanto aos precatórios que virão, aí a gente não sabe, né? Nem o nosso setor jurídico sabe qual que vai vir, né? Porque daí não temos nem ideia disso. A gente fica sabendo lá pelo mês de agosto, quando a justiça manda para nós aí a relação. Porque eles mandam em agosto para a gente incluir no orçamento para pagar no outro ano. Uhum. Então, lá por agosto, setembro, a gente sabe daí o que vai ser, o que vai vir de precatórios.
Pelo que o jurídico falou, não veio nada ainda. O que está pagando lá na prefeitura é uma pensão para de menores lá, não sei. Mas a parte de indenização ainda não veio, pelo que eu sei. Aí é variável, né? Tem um salário, 2 salários. Aí eu não sei como é que é feito o cálculo, a justiça, né, que determinou. Não lembro assim do valor. Não é uma pessoa só, são vários daí, sabe? Uhum. Mas é uma coisa fácil de ver amanhã passar para eu te passo o valor. Tá bom? Mais alguma coisa, senhores? Agradeço a presença. Se puderem assinar minha listinha lá, que eu tenho que anexar junto aqui.